para equalizar aquilo. E há tristezas que são químicas. A causa dessas tristezas muitas vezes são químicas. São desordens químicas. É claro, hoje eu perdi um filho, ou perdeu o marido, perdeu a esposa. Aquilo causa uma desordem emocional muito grande que pode gerar outras desordens, inclusive no campo do hábito. A pessoa para de se alimentar, ela para de se exercitar, ela para de dormir. Então ela começa a ter uma desordem química que compromete o funcionamento cerebral. Meu amigo, nós não podemos negligenciar isso. Há pessoas que se matam porque não tomaram remédio. Ainda ontem, uma menina que me segue, que eu tenho o hábito de conversar com ela me chamou no direct do Instagram. Eu não tenho muito hábito de conversar com as pessoas no direct, porque eu tenho medo, sabe, disso criar uma espécie de uma dependência. E eu não dou conta de administrar tanta gente que eu sigo e que me segue. Aí ela começou a dizer assim: padre, eu preciso muito da sua ajuda porque eu estou querendo me matar. Eu falei: minha amiga, pelo amor de Deus, você não precisa da minha ajuda, você precisa de uma ajuda psiquiátrica. Não jogue sobre mim essa responsabilidade, porque no momento que eu quis me matar, quem me salvou não foi um padre, não foi um pastor, não foi um guru espiritual. Quem me salvou foi um médico que interferiu mediante uma química que me reorganizou e que depois me proporcionou tomar decisões inteligentes que interferiram na minha vida. Então hoje, André, eu acredito que aquele episódio que me retirou da ignorância, que me retirou daquela tentação de ter uma régua para medir todas as pessoas, hoje me coloca com mais lucidez no momento que eu preciso falar sobre isso. O senhor está exalando uma lucidez que é, eu diria, ofuscante. É raro a gente ouvir uma pessoa com tanto discernimento discorrer sobre um assunto tão difícil, doído e complexo como o senhor elabora. Eu queria dar esse testemunho. Há 21 anos eu pesquiso o fenômeno do suicídio e eu não me lembro de ter visto uma pessoa discorrer com tanta propriedade, lucidez, discernimento sobre esse assunto. Depressão, fatores hostis à nossa resiliência psicológica quanto o senhor. Agora, deixa eu tocar aqui em outro ponto que eu sei que faz parte, assim, da sua história e da sua biografia. São muitos aspectos inerentes assim, aos seus talentos. E tem aquele preceito evangélico que diz: não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire. E aí quis o destino que o padre, com vocação desde pequenininho lá em Formiga, que canta bem, que escreve bem, que descobriu as redes sociais uma forma de se comunicar que se tornou muito atraente, muito de rápida empatia e adesão. Em que medida fama, sucesso, talento, beleza, empatia precipitaram assim o eixo gravitacional na direção oposta da porta estreita? Eu queria saber se o senhor não pegou muito peso sobre os ombros para dizer assim: deixa que eu me garanto. Eu tenho uma formação antropológica, teológica robusta, eu sou cristão, eu estou aqui ciente e vou dar conta. Não é muita coisa não, padre? Junta. É muita coisa e eu resolvi ser muito sincero comigo. Eu resolvi ser muito sincero porque é impressionante o poder corrosivo que o sucesso tem. De repente você acha que a sua opinião é a melhor de todo mundo, o seu posicionamento é o mais esclarecido, o que você faz nossa, que formidável. E é claro que todas essas tentações eu pensei, eu vivi, eu experimentei. Eu tive momentos da minha vida dos quais eu me envergonho, momentos em que eu me distanciei completamente da minha verdade, André. Completamente da minha verdade. E eu me lembro, você sabe quando foi que eu acordei para isso? Quando eu fiquei muito, muito famoso, e nessa época dos 25 shows por mês, e eu não podia ir ali na esquina
sem ser terrivelmente abordado. E no primeiro momento tudo é bom. Tudo do sucesso é bom. Até o perrengue. Quem está começando a fazer sucesso se orgulha até do perrengue que passa. Mas depois, meu amigo, isso vai virando um ônus. Vai virando um ônus. Porque eu tenho uma sensação que a vida de sucesso, ela vai criando um oco dentro de nós e ela vai nos fazendo ser o santo do pau oco, porque ela nos come por dentro. Porque você vai ficar o tempo todo atento à sua imagem, àquilo que os outros estão vendo de você. Lamentavelmente, a projeção, a notoriedade é um cultivo de exterioridades, que nem sempre é acompanhada pelo cultivo dos bastidores. E eu acordei quando um dia eu vi aquele ônibus com a minha cara enorme. Eu tinha ônibus. E eu tinha, sem perceber, colocado uma frase. O ônibus era lindo, era um ônibus lindo. Parava onde a gente ia, as pessoas... E aquilo era um incenso, né? Uma forma de incensar a pessoa. E eu não percebia. Sabe, justificado pelo tanto que a gente trabalhava. A gente precisa dessa estrutura assim. Não precisava nada. Aquilo era um incenso à minha vaidade. E eu me lembro que eu tinha optado por colocar, não sei se foi meu inconsciente ou meu anjo da guarda, que já tinha me dado um alerta, e coloquei lá assim, um versículo bíblico: de que vale ganhar o mundo se eu perder a minha própria casa? André, de repente, essa consciência me ocorreu e eu me percebi adepto da corrupção da imagem, daquilo que nos corrói por dentro para manter uma imagem. Desculpa perguntar, essa passagem surgiu de lampejo, de repente? Eu não sei porquê, eu não sei nem te dizer por que eu quis colocar isso no ônibus. Olha, eu só sei que um dia eu desci daquele ônibus para entrar no meu apartamento. Na época eu morava num apartamento. Esse ônibus aqui, pô? Esse aí, olha que belezinha. Ele teve várias plotagens, essa aí foi a primeira. Uhum. Então, eu me lembro que eu desci exausto, exaurido, sem nenhuma vontade de nada, de nada, de nada, porque às vezes o cansaço é assim, ele te retira até a vontade de dormir. Quando o ônibus saiu, que eu olhei a frase: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo comigo? Ali acendeu-se uma luz, mas eu não prestei atenção nela. E, lamentavelmente, eu ainda alimentei durante muito tempo. Tanto é que hoje eu tenho um absoluto respeito pelo sucesso, mas eu tenho muita desconfiança dele. Muita desconfiança. Porque eu comecei a fazer uma regra para mim, André. Eu acho que o tanto que você cresce para cima, você tem que crescer 2 vezes para baixo. Uhum. Então, quanto mais cresce a sua visibilidade, 2 vezes mais tem que crescer a sua vida pessoal. O seu cultivo pessoal. Rapaz, eu não consigo entender que hoje um líder religioso possa não ter mística. Eu respeito quem é líder religioso e que se aceite viver sem mística. Mas eu não quero isso para mim. Eu não tenho coragem de celebrar a missa domingo e falar para os outros o que os outros precisam ouvir. Eu quero falar com os outros o que nós precisamos ouvir. Eu preciso ter consciência de que a minha pregação, a minha exortação espiritual, e eu nem me coloco muito no contexto da religião, porque eu acho que quem me escuta quer espiritualidade. Eu tenho os católicos que me escutam, que já fizeram a sua opção religiosa. Eu sou católico, já fiz a minha opção religiosa, mas eu tenho consciência de que eu sou um líder espiritual. Uhum. Porque o que eu proponho é espiritualidade, formas elevadas de espiritualidade. Eu falo de literatura, eu falo de arte. Eu nunca abri mão disso. O meu trabalho é perpassado pela arte. Então, eu sei que os ateus precisam de espiritualidade como eu. Religião, por acaso, é a cereja do bolo, meu caro. Mas espiritualidade é necessidade humana. Há quem não tem Deus, que tenha pelo menos Aristóteles, que sugere vida virtuosa, que sugere vida qualificada, que sugere pensamentos elevados. Então, a espiritualidade,
é um contexto muito mais profundo que, por acaso, as religiões se propõem a promover. Mas eu não tenho ilusão, André. Ter religião não é garantia de ter espiritualidade. Então, eu tenho muito medo de ser um líder religioso sem espiritualidade. Eu tenho muito medo de ser um líder religioso corrupto, corrompido, estragado, aderente a tudo aquilo que naturalmente é uma oposição à espiritualidade das pessoas. Eu não quero ser um líder religioso materialista. Eu não quero trabalhar e ter como finalidade o meu trabalho, o dinheiro que eu ganho. Não. Eu, por acaso, tenho muitas obras e, de fato, eu preciso de dinheiro para manter tudo que eu tenho. Mas isso não é o meu ponto de partida nem o meu ponto de chegada. Porque o que me realiza, André, é a satisfação que eu tenho de, às vezes, ler no comentário lá das postagens da missa, falou, padre, obrigado. Hoje o senhor disse tudo o que eu precisava ouvir. Rapaz, esse é o melhor salário que eu posso ter. Eu tenho disco de ouro, eu tenho disco de diamante, eu já fui o livro mais vendido do Brasil, já fui indicado ao Grêmio 3 vezes. Para mim, o que mais, de fato, o que de fato mais me realiza é quando eu tenho essas pílulas, quando eu tenho a oportunidade de saber que o meu trabalho, a minha vida fez sentido na vida de alguém. Agora, você acha justo eu fazer isso aos outros sem me oferecer também? Sim, claro. Eu propor vida espiritual aos outros sem viver tudo isso? Então, hoje, André, eu confesso para você que a minha luta é encontrar esse lugar. E eu sei que o sucesso, essa dispersão que o sucesso provoca, a própria retirada, eu sei que o sucesso faz isso com a gente. Ele nos retira da nossa verdade. Então eu preciso, meu amigo, ter muita consciência de ser quem eu sou. Chegar aqui em casa, de ajudar a lavar as coisas, de ajudar a limpar, de ajudar a manter tudo em ordem, de me sentir no serviço com as pessoas, de não achar que por causa de quem eu me tornei, eu tenho algum direito nessa vida. Eu não tenho direito a nada, meu amigo. E a minha alegria está justamente em simplificar tudo isso, em compreender-me cada vez mais como parte de todo. Eu não sou aquele que tem a última. Eu não sou a pessoa que engoliu a verdade suprema. Eu estou equivocado em um monte de coisas. Eu, às vezes, acho que a minha verdade... E daqui a pouco eu percebo que não era mais, porque eu sou dialético. Eu quero ser dialético. Eu quero viver dialético. Eu quero ouvir os diferentes. Eu não quero que o meu discurso religioso provoque em quem me escute aquela desagradável sensação de que ela não tem lugar no mundo. Uhum. Cara, às vezes nós, em nome da religião, a gente expulsa as pessoas, não da religião, a gente expulsa as pessoas delas. A gente expulsa a pessoa do único lugar que ela precisa ficar bem, que é nela, dentro dela. Em nome do tal pecado, isso e aquilo, a gente é cruel com as pessoas porque a gente expulsa as pessoas de sua casa interior. E eu não quero isso, meu amigo, de verdade. Eu quero uma espiritualidade que seja verdadeira em mim, que me faça ficar feliz onde eu estou, com as pessoas que eu tenho, com as realidades que eu escolhi cuidar, e provocar isso nos outros. E sair um pouco dessa religião da mediação, que para mim é um instrumento de poder, eu não tenho dúvida disso. Toda religião que tem excesso de mediação, você pode observar, tem finalidades escusas, perigosas, criminosas. É aquela velha história, para você chegar a Deus, você tem que passar por mim. Não. Para chegar a Deus, você precisa ficar em você. Você tem que descobrir quem você é, porque não há diferença. E eu não estou inventando isso, não. Foi Jesus que disse isso à samaritana. Uma mulher que estava privada da vida religiosa, porque era mulher, porque era samaritana. Ela não podia participar de nada. Ela estava negada por causa da vida de pecado que tinha. Jesus olha para ela e diz, olha, não se preocupe com tudo isso que a sociedade lhe nega. Vai chegar um tempo em que o verdadeiro adorador é aquele que estiver em si, que tiver consciência da presença e descobrirá que Deus está ali. Eu até digo assim, mas então, padre, o senhor é contraditório. O senhor faz peregrinações a lugares santos.
Se eu sou o lugar santo, por que eu tenho que ir lá? Porque nós somos assim, nós somos sensoriais. O ser humano, às vezes, precisa fazer deslocamentos geográficos para ele chegar nele mesmo. André, por que você, se não for um encontro de trabalho, por que você marca um jantar, se você pode jantar na sua casa? Porque você sabe que quando você está com aquelas pessoas, você fica mais em você. E nada, meu amigo, é mais confortável do que quando a gente fica na gente. Isso pode parecer egoístico, mas não é. Quando eu estou mais em mim, eu sou melhor para os outros. É o conceito judaico de pessoa. Pessoa não é a máscara, como queriam os gregos, da tragédia ou da comédia. Pessoa é todo aquele que se possui e, se possuindo, se oferece. Não é pessoa quem só se possui, não é pessoa quem só se oferece. A gente é pessoa no movimento. Eu me possuo e eu me ofereço. Então, eu acho que toda e qualquer oportunidade que eu tenho de criar esse entendimento que é cristão, é essencialmente cristão. Jesus estava... Hoje, quando eu vejo os cristãos lutando por territórios santos, eu fico pensando, não entendemos nada. Porque Jesus era uma oposição radical a esse pensamento. Porque geografia pode ser um instrumento de poder. Olha, eu tenho um santuário que aqui derrama bênçãos para o mundo todo. Vocês têm de vir aqui. Não. Eu só vou lá se de fato aquele lugar me faz ficar em mim. Por que às vezes as pessoas deixam de ir para a igreja? Porque a igreja é um lugar de dispersão. De muita dispersão. Nós, lamentavelmente, eu gosto muito da crítica que o Mário Vargas Llosa faz da sociedade, chamando-a de civilização do espetáculo. A gente espetacularizou tudo. Tudo ficou culto de aparências, tudo ficou muito breve. A gente não tem mais cuidado com os clássicos, a gente não quer mais conhecer o clássico. A gente é a cultura do resumo. A gente reduziu tudo a um estado vergonhoso de conhecimento. A sociedade líquida. Líquida de Bauman, justamente. E nós fizemos o mesmo modelo, nós trouxemos, importamos essa vergonha para dentro dos templos. A igreja, às vezes, é um lugar... A Adélia Prada é muito minha amiga. E uma vez ela me disse assim, outro dia eu fui à igreja, mas eu não vi a hora de sair de lá para eu poder rezar. E é verdade, lamentavelmente, às vezes nós tornamos aquele ambiente que deveria ser de introspecção, favorecimento de vida interior, nós não conseguimos fazer. Quando eu levo o meu pessoal para esses santuários, que eu gosto de visitar, as catedrais me falam. Eu gosto daquela arquitetura, porque aquela arquitetura me joga para dentro. Mas se a gente entra ali dentro, fazendo barulho, conversando, fotografando tudo e não vivendo nada, o santuário não entrou dentro da gente. Não adiantou ter ido lá. Eu não fui peregrino. Posso ter peregrinado de fora, mas não peregrinei por dentro. A peregrinação que nos transforma é essa de dentro. E eu acho que hoje, André, a minha grande preocupação como um líder religioso é ajudar, é favorecer as pessoas a viverem o mesmo que eu tenho buscado viver. E é andar os caminhos de dentro e descobrir esse Deus maravilhoso que nos habita, que nos inspira amor, que nos inspira bondade, solidariedade, sentimentos bons, tolerância e, sobretudo, amor aos que escolheram viver diferente de nós. Tá lindo demais, inspirador demais. E eu vou seguir os protocolos aqui de tempo do Instagram. A gente tem mais 12 minutos. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que o senhor já deve ter se deparado com essa questão em algum momento, que é a difícil jornada da busca de si mesmo num mundo onde não há outro Padre Fábio de Mello. Buscar o próprio caminho é uma jornada espiritual muito solitária, recompensadora, mas sacrificial, né? Nesse sentido, Padre Fábio tem densidade teológica, sabedoria, capacidade de articulação e de embasar bem seus pensamentos e suas ruminâncias espirituais e intelectuais, e é capaz, nesse fim de semana, de fazer brincadeira nas redes sociais, admitindo ser o pai do menino lá do grupo sul-coreano, BTS.
Então, eu queria saber. Veja, é óbvio para mim que quem o conhece ou julga conhecê-lo minimamente a partir das suas preleções, das suas mensagens, da sua homilia, que foi muito bonita ontem sobre o perdão, não faria a pergunta que eu vou fazer, mas como a gente está com uma tribo numerosa aqui de pessoas acompanhando essa conversa, como é que o senhor se sente quando vem alguém e diz assim, mas o padre Fábio não é um padre convencional, não. O padre Fábio é diferentão. Não, o padre Fábio é alguma coisa que eu não sei bem o que que é. Não sei nem se é padre para valer. Como é que o senhor harmoniza os diferentes modos do padre Fábio? Padre, cantor, tá nas redes sociais, faz brincadeira, as imagens que você garimpa para fazer piléria são de chorar de rir, é um talento que você tem. Obrigado. Como é que tudo isso se harmoniza na sua busca? Todos os Fábios estão inteiros e presentes e cada um que tire as suas conclusões? Eu acredito que eu fico muito confortável em não ter esse papel fechado, definido, esclarecido. Mesmo porque se eu tivesse isso, André, seria antropologicamente contrário a tudo aquilo que eu acredito. Outro dia até escrevi sobre isso, né? Eu fico fazendo planos de futuro para um ser humano que eu nem sei quem será. Então, rapaz, eu gosto tanto dessa impermanência, desse estado de impermanência, que me permite seriedade, comprometimento. Eu não me sinto irresponsável. Mas eu vou do 0 ao 200 muito rápido. E essa é minha natureza, essa é minha essência. Então, eu sou capaz de fazer, por exemplo, o anúncio da missa de domingo, né? Que era uma mulher comendo muito. Eu sou capaz de anunciar uma coisa que vai ser séria, que a missa é um momento muito sério, é um momento de muita responsabilidade para mim. Não quero falar absolutamente nada ali que possa ser contrário à verdade que me sustenta. Não quero ferir a sensibilidade de quem me acompanha. Quero ser profeta, mas não quero ser agressivo com as pessoas. Então, para mim, esse estado de impermanência é o que me define. E toda vez que alguém tenta me colocar dentro de uma gaiolinha, eu faço questão de ser rebelde. Como eu fui rebelde com a abelhinha que eu fiz na minha mão. Sabe, quando eu fico pensando, eles estão se acostumando comigo, eu vou lá e... Porque eu não quero que se acostumem comigo. Eu estou aqui para passar. Eu não quero ser lembrado depois de morto. Muita gente fala, como é que você quer ser lembrado depois? Não, eu quero ser esquecido. Porque o esquecimento é um descanso. É lindo ser esquecido. Qualquer pessoa normal, no intervalo de 60, 70 anos, ninguém sabe mais quem foi ela. Sobretudo nesse momento agora em que a gente não tem mais os álbuns de fotografia. Ou você acha que seu neto vai ter salva a imagem? Não, esqueça disso. Então, eu acho que esse estado de impermanência, que faz muito parte de mim, eu não relativizo, eu não brinco com quem eu sou. Eu acho que ser um homem, no mundo de hoje, que trabalha a partir desse lugar que é a religião, que é a espiritualidade, é de muita responsabilidade, mas eu prefiro ficar aqui impermanente. Eu não estou definitivo. Parece que não há nenhum acessório do HomeKit configurado. Olha, isso não estamos loucos. A pessoa acabou de falar uma coisa, a pessoa acabou de falar sem encostar nela. Não dá para ser uma pessoa normal assim. Então eu quero ficar nesse tempo agora, sim. Se eu mudar de ideia, eu terei enorme satisfação em dizer. Até para ser impermanente, eu quero ser impermanente. Se eu disser que não, a partir de agora eu estou definitivo nesse lugar de seriedade. Virei um monge, eu virei como é que chamava isso na filosofia? Esqueci. Nada mais vai me atingir, eu estou absolutamente definitivo nesse não. Se isso me ocorrer, eu serei o primeiro a comunicar. Mas enquanto eu não percebo esse movimento, meu amigo, eu acho que
a minha coerência hoje é justamente com essa possibilidade de ser muitos. Eu me lembro que já na minha juventude, eu gravei um CD, e aliás é uma das músicas minhas que eu mais gosto, que se chama Som Zé da Silva e Outros Tantos. Eu sei que existe uma essência aqui. Inclusive é meu livro novo. Quantos eus que não são meus? É uma pergunta. O livro é um título, é uma pergunta. Eu sei que eu tenho uma essência que precisa ser respeitada. Eu não quero colocar nenhum outro eu que seja contrário a essa essência. Tudo tem que convergir. Ah, mas eu não perco a oportunidade de multiplicar em muitos. Porque eu acho que é essa multiplicidade que me enriquece e que enriquece a todos nós. Eu acho que todo mundo que consegue ser fiel à sua essência, mas ao mesmo tempo acolhendo os eus que surgirem pelo caminho, é muito bom. Eu acho que é uma questão de maturidade e até de sobrevivência. Padre, fomos todos maravilhosamente abençoados nessa manhã com a sua verdade translúcida, transparente. Vimos essa fagulha divina em vários momentos da sua fala, do seu encontro com sua mística e a sua caminhada linda, porque é a sua caminhada. E a coragem que você passa falando, me permita dizer, de cada um de nós encetarmos uma jornada corajosa, solitária, eventualmente dolorosa, na busca daquilo que nós essencialmente somos. Eu peço a gentileza do Senhor, por caridade, nos abençoar aqui, essa numerosa plateia, para que nesse início de semana, o senhor sabe que segunda-feira, domingo à noite e segunda-feira são os momentos mais melancólicos e difíceis dessa jornada para muita gente. São momentos em que recomeça o ciclo, quem sou eu, me falta coragem, onde isso vai dar, etc. A sua bênção, padre, por gentileza, para a gente encerrar aqui a nossa conversa. O André, a gente está sempre em transição, mas quando a gente tem consciência da transição, a angústia acontece. E essas horas de transição, o fim da tarde para muitas pessoas, o domingo à noite, a segunda de manhã, eu tenho pedido muito essa graça a Deus, de cultivar em mim um pacto com o momento presente. Eu quero viver agora. É só o que eu tenho. Sobretudo nesse tempo de tantas ansiedades, de tantas angústias, nesse tempo tão diferente, não dá para planejar muito para frente, é agora. Eu acho que a bênção que de fato faz diferença na nossa vida é a das intenções. Não acredito nessa mágica, eu fazer uma bênção aqui e esse gestual que eu faço, esse sacramental que eu faço, só repercute se ele encontra boas intenções. Então eu desejo do fundo do meu coração que este sinal da minha fé possa encontrar nessas quase 19 mil pessoas que nos acompanham boas intenções, oportunidades felizes de vivermos melhores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vivermos melhor e sermos melhores. Desculpa. Graças a Deus. Obrigado por esse encontro. Obrigado, meu amigo, pela prosa tão inteligente, tão boa. Que a sua jornada continue nos inspirando, mas desde que o inspire. Que essa foi a grande sacada que eu acho que você passou para a gente. O que não fizer sentido para o senhor, fica difícil passar a verdade para os outros. Por isso que foi tão rica essa conversa. Ótima semana, padre. Eu vou te prometer uma coisa, eu te prometo uma coisa e aos outros. Nunca direi o que não fizer sentido para mim. Sobre isso eu prefiro me calar. Se eu me calei é porque não fez sentido. Maravilha. Tudo de bom. Obrigado, meu amigo. Obrigado, querido. Fica com Deus. Até a próxima. Se Deus quiser, tudo de bom.